Aqui a gente vê uma floresta, uma mata bem seca, próximo aqui da transição para esse campo nativo, né, com um campo limpo. E nesse meio do caminho vão aparecendo vassourais, os vassourais dão origem a umas matas secas e mais nas regiões mais baixas e úmidas, uma floresta realmente decidual ou até mesmo semidecidual. Quando a gente fala de pampa, a coisa mais natural que vem à mente das pessoas são os campos, né? E essa é uma região muito importante de campos de clima temperado, porque é uma região onde as estações do ano são muito extremas. E é nesses locais mais extremos que a gente tem as nossas formações campestres nativas. E essas formações, então, elas têm um conjunto de plantas que se adaptaram ao longo dos milhões de anos aí da evolução para poder subsistir nesse tipo de ambiente. Então elas precisam lidar com extremos de frio no inverno, extremos de calor e seca no verão e também na primavera e no outono há extremos de encharcamento. Isso faz com que esse ambiente ele seja um banco genético que resguarda muitas plantas que são talvez aí o futuro para nós lidarmos com um ambiente de um mundo cada vez com clima mais extremo. Mas a gente vê que também há transições, tem áreas de savanas, né? Então nós temos formações vegetacionais que não são estritamente campo limpo, podem ser campos sujos, onde nós temos várias espécies que já são mais lenhosas, muitas espécies espinhentas inclusive, que são adaptações que as plantas tinham para uma antiga fauna de herbívoros nativos que se alimentam do pasto. Então o pampa, na realidade, vai desde aquele campo, que é a primeira imagem que as pessoas têm em mente, até florestas, algumas estacionais ou com influência da Mata Atlântica. Então vocês vão voltar aqui no genético, que daí tudo está seco, olha essa estrutura. Quer falar alguma coisa sobre esse encontro? Bom, eu não sei quem é. A gente tem que olhar ainda. Mas não faço ideia de quem seja. É uma passiflora de fato. Parece com algumas espécies do Nordeste, né? Mas eu ainda não tinha visto uma dessa, não. Nath, conta um pouquinho da estrutura da flor, da morfologia das passifloras. As passifloras, elas têm normalmente, são 5 estames, né? Vocês conseguem ver aqui, são 3 carpelos. E aí ela tem essa estrutura que a gente chama de corona. E aí são várias séries de filamento. E aí chama de paixão, de flor da paixão por causa da paixão de Cristo, né? Porque essa estrutura, ela é muito semelhante à coroa de espinhos usada por Cristo. E tem muitas séries de filamentos, os filamentos internos são de outra cor. Tá vendo? As séries são umas séries menorzinhas, umas séries maiores. As de dentro são mais azuladas. Esse tipo de botão é comum? Cara, na fétida tem uma passiflora que chama passiflora fétida, que ela tem um botão assim. E aí eles têm umas glândulas em cima até. Essa daqui não tem. Na verdade tem sim, ó. Se você observar aqui, tá vendo? Tem umas glândulas, umas glândulas. São nectários, cara. Você tem uns nectários aqui nessas brácteas. Que doideira. A fétida é assim, mas essa não é a flor da fétida nem a folha. Iniciamos já há cerca de 5 dias a expedição Pampa. É a 5ª expedição no âmbito do projeto GEF Terrestre, no componente que o CNC Flora, o Jardim Botânico do Rio, atua, que é justamente o componente 4, né, que propõe ações de conservação para as espécies ameaçadas de extinção do território brasileiro. Essa expedição do Pampa é bem importante porque o Pampa é um bioma pouco representado em termos de cobertura de unidades de conservação. Tem uma flora altamente especializada e particularmente muito rica para alguns grupos de plantas aqui no sul do Brasil e infelizmente muito pouco documentada. Então o Pampa brasileiro ele representa uma área de transição entre os biomas tropicais, subtropicais e temperados da América do Sul.
Aqui nós temos tanto plantas tropicais, né, da Mata Atlântica, quanto plantas de clima frio, de clima temperado, que vêm da Patagônia e também são nativas aqui do Pampa, ou ainda muitos elementos de plantas que são do Chaco, da vegetação mais árida que tem a oeste, no Paraguai, na Argentina, e que tem uma forte influência aqui na região. As pessoas associam muitos cactos a áreas mais áridas, né, a Caatinga, o Cerrado, enfim. Mas, por incrível que pareça, o Pampa e esses cerros aqui dessa região, os cerros, serranias e morrotes, abrigam talvez um dos 5 mais importantes centros de diversidade e endemismo de cactos no mundo, né? Essa riqueza genética associada a uma geodiversidade muito grande também ajuda no surgimento desses endemismos. E o nosso principal desafio é mapear essas espécies, né, que às vezes vivem super isoladas e até mesmo em ambientes que sofrem uma pressão imensa, né? Aqui mesmo a gente tem uma espécie de cacto que só ocorre nessa pedra e naquela de trás. Então ela está super restrita e é um desafio imenso para a gente conseguir primeiro identificar e reconhecer que o quão ameaçada está essa planta e depois desenvolver políticas públicas para a conservação dessa espécie. Então essas condições que variam muito também do tipo de rocha, do quanto de insolação, do quanto de umidade tem em cada ambiente, propiciou que aqui no Pampa houvesse uma diversificação de muitas espécies de cactáceas endêmicas a ambientes muito específicos e por isso são então tão importantes para esse projeto do GEF Terrestre de conservação in situ, né, no ambiente da nossa diversidade, da nossa flora. Que é um gênero muito interessante da família dos gravatais, porque nessa região aqui também existe um centro de endemismo e de diversidade, né, desse gênero. Então cada serrote desses que a gente visitou tem uma ou mais de uma espécie desse gênero diferente, né, distinta. Elas tendem a não se repetir muito, tem esse padrão muito agregado de distribuição. E a gente está realmente aqui num dos corações de diversificação desse grupo. E é um elemento bem interessante porque, evolutivamente falando, ele é uma comprovação de conexões do grande arco da seca que cruzava a América do Sul. Então, isso desde lá da Caatinga, passando por toda a região central da América do Sul, né, Mato Grosso do Sul e tal, e aqui no Pampa também. Então, conta uma história biogeográfica muito interessante. Algumas dessas espécies aqui da região estão correndo risco de extinção. E a gente deu sorte de encontrar um aqui em plena floração. É super difícil encontrar essas plantas assim, com flores, né, num estágio legal. Então tá aqui mais uma coleta interessante aqui para essa região, mostrando a diversidade de influências, né, que esses cerros aqui do Pampa sofreram em termos de diversidade biológica, né? Então elementos secos, elementos mais úmidos, elementos temperados, algumas coisas tropicais. E tudo isso, nessa confluência de influências, faz com que essa região tenha uma grande diversidade de espécies. O CNC Flora é o representante brasileiro da conservação internacional e a gente é responsável pela avaliação das espécies brasileiras. Então a gente trabalha junto com eles, onde a gente desenvolveu atualmente um sistema de avaliação que comunga com o deles, onde a gente faz essa avaliação pelo nosso sistema, com língua portuguesa e tudo. E após toda essa compilação, a gente encaminha para eles, para que eles divulguem para a lista internacional. A taxonomia, sim, ela é a ciência que se encarrega de nomear as coisas, os organismos, né? Então, ser um taxonomista é justamente investigar a delimitação entre as espécies, né? É tu entender quem são elas. E esse é o primeiro passo para a conservação. Porque uma espécie sem nome, ela não pode ser conservada, né? É o primeiro passo, a gente entender a delimitação. A taxonomia é isso, é dar nome para as coisas para poder conservar depois. Durante o mestrado, eu escrevi um projeto para a Bolsa Fumbio Conservando o Futuro e fui contemplado. Um projeto bem amplo, mas um dos braços dele é justamente focado na espécie grindeira atlântica, que ocorre aqui no Laranjal. Esse projeto ele visa justamente fazer uma análise da genética de populações da espécie inteira para identificar quais são os lugares mais promissores para coletar sementes e material de propagação para a gente conseguir repopular a espécie caso seja necessário, né? E entender onde exatamente preservar ela melhor.
Aí, Fernando, Grindellia Atlântica, pra gente fazer uma coletinha aqui. Nossa margarida da praia. Que beleza, hein, cara? Eu não tinha visto ainda essa espécie, cara. A margarida atlântica, né, ou margarida da praia, ela foi descrita, na verdade, em 2010 e já com uma sugestão de ameaça de em perigo. Mas só em 2014 que ela entrou na lista do estado como criticamente em perigo. Durante o meu mestrado, a gente fez uma pesquisa para verificar como é que estava a situação da população, justamente por perceber que a maior população dela, que é aqui no Laranjal, estava enfrentando diversas ameaças. E justamente, como vocês podem ver aqui na volta, tem diversas espécies invasoras, como braquiária, anone, que são as principais expressões em cima dela. Como ela é uma espécie que ela cresce prostrada, né, ela tende a montar esse diâmetro aqui, se espalhar na areia, ela é bem vulnerável a esse tipo de espécie mais agressiva. E além disso, as roçadas, né? Porque até a gente demorou um pouco a encontrar um indivíduo mais maduro, justamente porque é difícil ela chegar nesse ponto. Os indivíduos maiores que a gente encontra são em lugares mais isolados. Mais próximo da estrada, que é onde está a maior concentração, ela é seguidamente roçada e tu vê só pequenos brotinhos dela. Bom, você acompanhou, né, todo o processo, fez toda a validação lá com a gente. A espécie realmente ficou na categoria mais alta de ameaça, né? Então é uma planta criticamente em perigo de extinção. E agora eu acho que a gente tem a oportunidade de ouro, Fernando, que é justamente oficializar esses resultados, né? Então o CNC Flora ele faz justamente isso, ele informa o Ministério do Meio Ambiente quais são as espécies que estão correndo risco de extinção e o Ministério, por sua vez, inclui elas numa lista oficial e isso tem um valor de lei. Então, tendo essa informação primordial de que aqui nessa região existem espécies ameaçadas, incluindo ela, eu acho que a gente passa a ter elementos um pouco mais sólidos para poder pleitear isso, seja independente da esfera administrativa, né? Então, pode ser a prefeitura, mas a gente pode tentar também o governo do estado, mas o fato é que é uma área que merece uma proteção, um cuidado especial, senão a gente vai ver uma planta bonita como essa desaparecer. Sim. De forma inexorável, né? Vou fazer esse registro aqui, coletar uns ramos para a gente poder tombar esse material no herbário também, mais uma evidência que a gente agrega lá nas avaliações e ajuda depois no planejamento, na tentativa de tentar criar realmente uma área protegida para cá. Isso é uma coisa bem interessante que a gente observou quando veio a enchente agora, né, os trágicos eventos aí de 2024, o Laranjal foi muito afetado, ele inundou muito. Só que quando a gente voltou aqui, quando ela estava embaixo da água, tudo que ela tem em diâmetro, ela ganha em altura, porque ela boia. Cara. Isso é coisa que a gente quer estudar mais agora nos próximos projetos. E essa adaptação, né? Sim, então a gente vê que é uma planta ainda cheia de surpresas, né? Sim. Além de todo esse serviço ecossistêmico que ela presta justamente segurar a areia com a vegetação de restinga, com o resto toda a vegetação de restinga, ela tem várias adaptações ecológicas a isso, muito interessantes. E até, inclusive, o gênero como um todo, ele tem potencial farmacológico. Olha. O que é muito explorado na América do Norte, na espécie dele, mas aqui não. Claro. Num estudo genético que a gente está fazendo com ela, que é justamente um projeto que a gente está desenvolvendo com o Fumbil, que é justamente mapear geneticamente as populações delas para identificar os melhores lugares para coletar sementes para repopular ela no futuro, caso fosse necessário, ou até as regiões onde ela está extinta, né, que ela tinha lá antes. É interessante, né, porque é uma espécie que tem uma adaptação com certeza muito específica para poder cooperar num ambiente tão extremo como esse, né? E a gente chega, né, no nosso curto período aqui na face da Terra e promove uma destruição a ponto de extirpar completamente uma vida como essa, né, que tem tantos atributos especiais. Vou fazer também uns voucherzinhos de herbário pra gente. Perfeito. E podemos tentar contar uns indivíduos aqui, quem sabe, fazer uma dinâmica populacional complementar ao que você já tem feito também. O Pampa ele tem uma utilização ancestral, isso permanece hoje em dia, então você tem determinados conflitos com a expansão de grandes latifúndios, com o estabelecimento de grandes culturas agrícolas, por exemplo a soja, e você conciliar isso com a manutenção e a conservação da biodiversidade é um desafio. Então, nesse projeto, né, no GF Terrestre, a gente tem justamente direcionado as nossas atividades, então reconhecer o risco de extinção das espécies, planejar e executar ações de conservação para esses biomas tradicionalmente negligenciados, e o Pampa ilustra bem essa situação.
para fazer essas avaliações, a gente sempre entra em contato com os especialistas, né? Que eles que vão validar os registros. Por exemplo, a gente compilou vários registros de vários herbários, então o especialista vai me dizer se aquele registro corresponde realmente à espécie ou não. E no meio disso a gente vai sempre conversando com eles, né? Tentando ter mais informações, trocas, e com isso acaba direcionando a escolha dos locais, né? Com essa vinda aqui no campo a gente consegue conversar com diferentes atores, tanto da comunidade quanto os acadêmicos, para que a gente tenha um máximo de informação e um peso sobre isso para direcionar essas políticas públicas, né? Então o foco da expedição é mais a gente encontrar e complementar essas informações, além de ter uma troca com os diferentes atores, né? Por que a gente deve conservar o Pampa? Primeiro, porque ele é a nossa casa, é o nosso lar, é onde a gente vive, é o território que moldou a nossa cultura, que conserva e protege tudo que a gente conhece, tudo que a gente pisa, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira. Então a cultura gaúcha ela está muito enraizada nessa convivência com a paisagem, com o território. Essas coisas são indissociáveis, né? Então, à medida que a gente vai perdendo biodiversidade, a gente vai vivendo em ilhas, a cultura também vai vivendo em ilha. O que eu percebo é que a gente está perdendo biodiversidade e está perdendo cultura, mesmo antes das pessoas conhecerem quem nós somos. Então, o GF Terrestre, ele vem para conhecer, né, o que é o Pampa, e também a partir daí conversar com a comunidade e buscar alternativas para a conservação. E na Embrapa a gente sempre tem uma sinergia muito grande entre o Ministério da Agricultura, que é onde nós estamos subordinados, com o Ministério do Meio Ambiente. Então o conhecimento que nós temos sobre as condições dessas espécies na natureza nos permite complementar aquilo que o CNC Flora busca nesse projeto do GF Terrestre, que é preencher as lacunas de conhecimento dos biomas Caatinga, Pampa e Pantanal. Então, no caso nosso do Pampa, nós sempre temos essa sinergia, recebemos as demandas e naquilo que é do nosso conhecimento fazemos essas parcerias para fornecer os dados sobre cada uma dessas espécies que são como alvo. E aí nesse ponto também entra um trabalho importante tanto da Embrapa quanto do Jardim Botânico do Rio, que é resgatar, coletar amostras dessas plantas em campo, que estão em áreas às vezes sob risco iminente de destruição, para que elas possam ser depositadas em coleções em bancos de germoplasma, aonde o compromisso, né, do nosso país é conservá-las para as gerações futuras. É realmente estratégico que o Centro Nacional de Conservação da Flora consiga vir a campo, conduzir protocolos para levantamento de dados geográficos, biológicos, populacionais, ecológicos dessas espécies, que a gente retroalimente esses dados no nosso sistema de informações, no nosso Sistema Nacional para a Conservação da Flora. Com isso a gente consegue posteriormente orientar o Ministério do Meio Ambiente na inclusão dessas espécies na lista oficial de espécies ameaçadas da flora brasileira, uma instrução normativa que tem poder de lei e que garante para essas espécies proteção legal. A gente está falando de um instrumento de alto impacto socioeconômico, mas estratégico se a gente, como sociedade, entende que conservar a biodiversidade e evitar que qualquer espécie seja extinta é importante.